Eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. A gente ultrapassou mais de 100 mil mortos por Covid-19. Quando a gente mostra ele na tela, parece só um número, né? Mas a gente vai mostrar agora que não é. Esses números aí, especificamente, de jeito nenhum podem ser encarados só como cálculos de uma tela de computador, porque a crueldade da planilha da pandemia é inacreditável. A gente ultrapassou o limite do inimaginável, de qualquer razoabilidade. Se bem que não há razão nessa crise, ninguém é dono dela. Razoável mesmo seria nenhuma morte. Mas elas já são mais de 100 mil. Sabe o que isso quer dizer? Que se a gente fizer 1 minuto de silêncio para cada uma dessas vidas que se foram, a gente deixaria o país mudo por 70 dias. Quase a metade do tempo que a gente demorou para enterrar tantos corpos. Já são 5 meses de despedidas, sem velório, sem homenagens. Planilha nenhuma consegue traduzir a frieza de uma cerimônia dessas do jeito que a pandemia exige. Só as famílias sabem dizer o quanto isso é duro. O Brasil chegou no último sábado à trágica marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Vamos pontuar quanto tempo depois? Exatamente 143 dias depois da primeira morte pela doença. Mas enquanto muita gente ainda vive o drama de perder parentes e amigos sem poder se despedir por causa do risco de contágio, uma parte da população tem passado os fins de semana como em festas. Festas e mais festas que atravessam a madrugada, às vezes durante dias. Isso mesmo, dias. Um mercado ilegal em plena pandemia do coronavírus. Festas clandestinas que desrespeitam a lei cobram de R$50 até R$500 pelo ingresso. Algumas são realizadas em cidades mais afastadas, em sítios alugados. Outras são promovidas em espaços fechados na capital paulista, cidade que concentra o maior número de casos e mortes por coronavírus no Brasil. Isso mesmo. O mercado de eventos foi um dos primeiros a parar quando a pandemia do novo coronavírus chegou. E muito provavelmente será um dos últimos a retomar as atividades por causa, claro, do risco de aglomerações. Mas, mesmo assim, tem gente fazendo eventos clandestinos e lucrando muito com isso em plena pandemia. Para explicar essa história toda de descaso, irresponsabilidade, qualquer outra palavra que estiver aí na sua cabeça, eu recebo hoje aqui no Item Mais o repórter Pedro Duran. Pedro, bem-vindo de volta. Oi, Mona Lisa, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu falei descaso, irresponsabilidade. Qual a palavra que você usaria para começar o nosso papo? No mínimo, parece que são alienígenas, né? Que estão em outro planeta, porque não estão entendendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Sim. A gente está em agosto de 2020, quando foi a última vez, né, que você foi, então, a uma festa. Não minta, fala real. Cara, eu sou super baladeiro. Eu adoro sair, adoro festa, adoro aglomeração, mas adoro tá passear. Trabalhando um monte, não sei que hora que você iria pra balada. Não é verdade, mas eu nem lembro, assim. Eu acho que... Você sabe que eu fiz meu aniversário 26 de fevereiro, né? Foi o dia que teve o primeiro caso aqui no Brasil. É verdade. Nós estávamos fazendo pilotos. Cinzas. Verdade. Pilotos, para você que nos acompanha, não é que a gente vai tirar brevet, pilotar nada. Piloto é quando a gente treinava botar os jornais no ar do jeito que vocês veem, ou também os podcasts, era o treinamento para colocar tudo bonitinho no ar. E aí? Mas desde aquele dia, eu não me lembro. Assim, eu não pude comemorar meu aniversário esse ano, né? Eu queria fazer uma mega festa, convidar um monte de gente e tal. Mas esse ano, os 31 anos não tiveram aniversário, então... E você não lembra, então, quando foi? Eu posso fazer um chute aqui? A última festa que você foi a festa de lançamento da firma? Verdade, no começo de março? Teve a festa. Mas eu tava trabalhando, eu então também. Não conta. Pra mim não foi festa nenhuma. Mas foi a última, com certeza, dia 9 de março. E é exatamente isso. Mas o que te faz, além de ser repórter, obviamente, ter o peso da consciência até naquilo que você ama fazer? Eu fui a cemitérios, né? Eu fui a hospitais. Eu visitei esses lugares onde as pessoas com coronavírus estavam. Eu vi essa realidade. Eu entrevistei filhos, pais de pessoas que tinham morrido por coronavírus. Então, eu não digo nem hipócrita, seria surreal. Depois de tudo isso, eu me aventurar numa aglomeração ou algo que pudesse oferecer risco à minha vida e aos outros, porque isso oferece muito risco a todo mundo, né? Não é só, mas eu já tive coronavírus, então eu vou lá, eu tô imunizado, etc e tal. Não, mas você
pega um ônibus, um metrô, um Uber pra ir até o local, você encontra um monte de gente, o coronavírus pode estar na tua roupa, pode estar na tua máscara, pode estar na tua pele, e você volta pra casa depois e tem sua mãe, sua avó, sua tia, você vai encontrar. Então, quer dizer, não é um risco a si próprio, né? Essas pessoas não estão oferecendo risco a somente elas, mas aos outros também. A coletividade, é isso. E é tão complicado, né? Porque outro dia eu ouvi de uma pessoa lúcida, esclarecida, jovem, falando: você não vai em lugar nenhum? Não tem essa, já era pra você ter pego. Eu falei: não, eu não vou, porque a pandemia tá aí, as pessoas continuam morrendo sim. O nosso parceiro do esporte, o Rodrigo Rodrigues, que morreu, ele pegou recentemente e foi em um contato com alguém que ele reencontrou, então... Eventualmente trabalhando, né? Exato, então não é assim. Eu faz 5 meses, então meu depoimento, que eu não vou ao supermercado, tudo bem, exagero? Bom, pra mim é uma escolha, é tudo no aplicativo, não vou à farmácia, aplicativo também, eu só trabalho e vou pra casa até ter a certeza de que nós não estamos mais correndo tanto risco, nem colocando as pessoas em risco. Mas vamos falar da sua reportagem. No fim de semana aqui na CNN, então, para você que gosta de nos acompanhar em todas as telas, tem a reportagem lá do Pedro Duran, que você pode ver no nosso site também, cnnbrasil.com.br, com flagrantes inacreditáveis. Que tipo de eventos você descobriu? O pessoal tá na festa, conta. Parece que não existe pandemia, né, Mona Lisa? Assim? A gente vê imagens de pessoas, desde bailes funks do extremo leste de São Paulo, com aglomerações com centenas de pessoas na calçada, na rua, e carros tocando música alta, até rooftops de bares e hotéis chiquérrimos aqui na zona oeste da capital paulista, em que você tem ali mais de 100 pessoas com uma pista de dança e um DJ tocando. Então, quer dizer, tem para todos os gostos ou para todos os desgostos, né? Isso, tava essa palavra na minha cabeça, ainda bem que você proferiu. E como é que é isso? Esses eventos, como é que eles são realizados? Como é que se organiza isso? É o WhatsApp? Qual que é essa rede do desgosto? Pois é, eu e o nosso produtor Gabriel Passeri estamos assim há umas 3, 4 semanas acompanhando esses eventos e tentando entender o que acontece. Essa reportagem que foi ao ar no último final de semana, ela é a segunda que a gente fez justamente sobre esse tema. E o que a gente pôde perceber é que se a gente no começo achava que era uma coisa orgânica, que as festas iam acontecendo sem muita organização, agora a gente descobriu que tem um mercado ilegal lucrando com a pandemia, organizando eventos, promovendo algo que é completamente ilegal em qualquer lugar do Brasil. Não é porque estamos em São Paulo e aqui tem um plano e esse plano ele é rígido, mas se você tivesse isso em qualquer lugar do Brasil, isso seria vetado, proibido. São eventos organizados com venda de ingressos que custam até R$500. Meu Deus! Com pista de dança, com um DJ, com convidados, com música alta, com aglomerações. São eventos que ignoram o momento que a gente está vivendo de pandemia e que promovem algo que é completamente ilegal. E ilegal, eu digo, não é por força da expressão, é porque essas pessoas podem ser presas por desacatar uma ordem de um funcionário público ou por crime contra a saúde pública, por espalhar uma doença contagiosa. Então, de fato, há um crime sendo cometido ali, né? Como é que a galera consegue escapar? Porque se isso tá rolando há um tempo, tem meio aquela sensação da impunidade. É verdade. Eles usam estratégias, né? Eles colocam, por exemplo, tem algumas festas que são realizadas em cidades próximas de São Paulo. Santa Isabel, em Bugaçu, em São Bernardo do Campo. Por que eles fazem isso? Porque eles fogem do poderio de fiscalização da Prefeitura de São Paulo. Quem geralmente fiscaliza aglomerações são as prefeituras das cidades. Sim. Quando você vai para uma cidade pequena, a prefeitura não tem tanta estrutura para conseguir fiscalizar. Então, essa é uma das estratégias que eles usam. Outra estratégia muito comum é não contar qual é o endereço da festa. O endereço da festa, ele é revelado no dia da festa, horas antes da festa, minutos antes da festa, para os convidados que pagaram o ingresso. Assim, você evita, por exemplo, que uma blitz da prefeitura vá até o local. Mas a gente viu, por exemplo, um caso em São José dos Campos, que a inteligência da Guarda Municipal descobriu onde seria a festa, foi até o lugar e aí o organizador teve que avisar os outros convidados que não teria festa. Fala, turma, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, devido ao grande sucesso da nossa festa, tá? Devido ao grande sucesso que foi semana passada e de muita gente que estava se programando para ir hoje, fizeram uma denúncia
Então, a prefeitura já encostou aqui no local, conversou com o Diego, acabou de sair do local e falaram que eles vão voltar meia-noite. E a aglomeração da Chilindró, mano, da cadeia mesmo, a aglomeração. Não é nem por causa do som alto, não, é por causa da aglomeração que a gente tá tendo esse problema, entendeu? Então é o seguinte, cancelou hoje a festa. Quem depositou o dinheiro pra mim, fiquem tranquilos, tá? Segunda-feira eu estorno o dinheiro de todo mundo, de cada um de vocês que depositou, belezura? E vou marcar uma nova data pra festa, porque o dinheiro que eu paguei a chácara, o cara vai ter que me dar uma outra data. Meu Deus do céu. Agora, posso fazer uma pergunta bem sincera de repórter para repórter? Claro. Tem uma certa condescendência, tem vistas grossas das autoridades em relação a isso? Porque se as festas estão aumentando, tanta gente está indo, é tão fácil saber. Se a gente detecta que são tantas questões a serem fiscalizadas, o bar e o restaurante que tem que fechar às 10, a mesa que não pode estar na calçada, e ainda isso, será que é meio hipocrisia a gente estar falando sobre isso também, diante da tal facilidade de fazer isso tudo e dar em nada? Eu sei que existe uma pressão das prefeituras do estado de São Paulo para que a polícia militar atue mais presentemente, mais fortemente nesses lugares, nessas aglomerações. Vários prefeitos já me reclamaram que a PM não tem agido. A PM, por seu lado, diz que já fez 1.600 operações, que já fiscalizou, que já apreendeu 110 quilos de drogas, por exemplo, nessas festas com aglomerações. Mas a verdade é que esse poder de fiscalização das prefeituras, ele é muito fraco. Total. Pra você ter um fiscal às 2 horas da manhã pra ir numa festa dessa, esse cara não pode ir sozinho. Esse cara tem que ir com uma equipe da Guarda Municipal, tem que ir com uma equipe da Polícia Militar. Não adianta nada ele bater lá na porta e dizer assim: pessoal, vai ter que acabar a festa aqui porque vocês estão cometendo um crime. Ninguém vai respeitar. Então, assim, não basta ter fiscalização. Você precisa ter uma operação montada permanentemente pra fazer isso. Por isso que eu perguntei. A sensação que eu tenho, depois de tantos anos de reportagem, é que existe sim um pensamento: esse pode ser o menor dos danos, vai. Tem tanta coisa aí errada, deixa esse povo aí. Falando em povo, quem é o público dessas festas? Muito jovem ou tem de tudo? Não, são pessoas mais jovens mesmo. O que é mais jovem? Eu acho que Adolescente? pessoas na faixa de uns 20 até uns 30 anos de idade. Então não tem ninguém novinho, assim. É gente que já é maior de idade, ou seja, já está com a cidadania plena, ou deveria. Perto de Porto Alegre, numa cidadezinha ali, a gente até descobriu uma festa que tinham muitos menores de idade, né? Adolescentes, mas é exceção. As pessoas geralmente são jovens, tem ali na casa dos 20, 30 anos. Meu Deus. Que há um público que até pode achar que o coronavírus não faz mal, não machuca, não causa danos, mas 1 a cada 4 pessoas que morrem aqui no estado de São Paulo por coronavírus tem menos de 60 anos. Exato. Estão fora da idade de risco. O coronavírus mata gente jovem também. Até porque, para você que tá nos ouvindo, a gente sabe muito pouco sobre esse vírus. Todas aquelas primeiras informações lá do início, que era só uma síndrome pulmonar, não é mais assim. É sistêmica, tem várias questões que a gente está descobrindo, inclusive a tal faixa etária. Claro que uma pessoa mais velha, com comorbidades, ela é mais suscetível para qualquer doença? Sim, mas a gente não tem certeza de nada, né? Qual foi a declaração que mais te impactou pela estupidez? Teve uma conversa que a gente teve com um dos organizadores que disse que não estava fazendo nada de errado, que ele estava fazendo uma festa. Inclusive, estamos indo ao ar numa terça-feira. Essa festa foi organizada em plena terça-feira. Meu Deus! A partir ali das 6 horas da tarde, numa chácara, numa cidade próxima de São Paulo. E ele disse o seguinte: eu não tô fazendo nada de errado. São 40, 50 pessoas. Oi, 40 e 50 não é aglomeração? São 40, 50 pessoas, não tem aglomeração. Aglomeração seria com festas com 1.000, 2.000 pessoas. Você tem consciência que o decreto estadual impede a realização de eventos com público e venda de convite como esse que você realizou? Mas peraí, eu não vendo convite. Eu tiro o custo do que pagou. Se eu tenho ali 20 pessoas, 20 homens que pagam, que dá R$1.000, você acha que uma chácara para você alugar custa quanto? Ouvindo isso, eu comecei a me perguntar, falei, será que eu, Pedro, tô achando estranho ou errado uma coisa que não é errada? Fui lá pra Elaine D'Amico, que é coordenadora da Vigilância de São Paulo, e falei assim: Elaine, teve uma pergunta que eu nunca ouvi ninguém fazendo e eu vou fazer, e se for uma besteira você me corrija. Qual é o limite máximo? Pra você dizer o seguinte: não pode, aglomeração, proibido. Qual é o limite máximo? Ela falou: nenhum.
Não tem máximo, não tem mínimo, é o que eu te falei. Neste momento do plano estadual, nenhum distrito do estado de São Paulo chegou no ponto de que está liberado o evento. Então, qual o limite? Nenhum. Não é para ter. Nenhum. Não tem limite máximo. Não é para ter festa. Não é para ter aglomeração. Nem encontros de família as pessoas deveriam fazer. Eu não fiz e tomei bronca agora no Dia dos Pais, porque eu disse que eu posso matar meus pais sem querer. Se eu fosse vê-los mais de 80 anos com doenças, eu não sei se eu posso passar para eles, mesmo tomando todos os cuidados. Claro. Mesmo ficando distante, mesmo usando a máscara, mas na hora de comer, na hora de sentar à mesa em família para comemorar o Dia dos Pais, como é que você mantém 3 metros? Que mesa é essa que tem 3 metros para cada um, 2? Sim, não a maçaneta da porta, o botão na tudo, geladeira, lavabo, o copo, o potinho o do álcool talher. gel. Exato, eu vou contaminar. Enfim, e aí, o que isso causou na sua cabeça e no seu coração? Olha, Mona Lisa, a multa para isso é de R$270 a R$270 mil Alguém aqui no foi estado de São Paulo. multado em R$270 mil? Não. E aí a gente se pergunta, né? A multa para máscara, ela chegou a 20 pessoas. Foram 14 estabelecimentos e 6 pedestres que foram multados por não usar máscara. A gente roda pela cidade de São Paulo. É claro que a gente vê as pessoas sem máscara, mas eu vou fazer um comparativo. A Amabile, minha namorada, mora no Rio de Janeiro. Eu tive no Rio de Janeiro, precisei ir para lá e eu vi nos bares pessoas comemorando aniversários com mesas, com 15 pessoas, todos sem máscara, um do ladinho do outro, bexiga, bolo de aniversário. A gente fica se perguntando, será que a gente, como repórter, como imprensa, como mídia, não tá fazendo o nosso papel direito? Porque é impossível que essas pessoas não tenham a clareza da situação que a gente tá vivendo e do que elas estão... Poxa, espera 5 meses, 6 meses. 7. Espera um pouco. 1 ano, o que for. Espera um pouco, daqui a pouco a gente vai ter a vacina. Daqui a pouco a gente vai ter todo mundo imunizado, liberado. Não é para sempre esse momento de quarentena que a gente tá vivendo. Ele vai passar, mas precisa de paciência, né, Mona Lisa? Eu ouvi um relato, sim, concordo 100%. Eu ouvi um relato muito bom do nosso analista de internacional, Lorival Santana, que eu amo, que tem aqui também os podcasts dele, América Decide e Coronavírus, Fato versus Ficção. Ele é super maravilhoso. E ele estava me contando, baseado nas pesquisas internacionais, o quão importante é o diálogo da liderança. Da maior liderança de um país, de uma liderança local, seja essa municipal ou estadual, o quanto isso reflete nas atitudes. Não preciso dizer mais nada. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde está explodindo de casos, e a diferença do que houve, por exemplo, no comando da Jacinda Ardern na Nova Zelândia. Isso diz tudo. Bom, para fechar esse papo, eu quero te perguntar sobre como produtores culturais aí que seguem a lei, que respeitam, estão reagindo a essa situação. Já existe uma movimentação nesse setor que sim, está agonizando, né? Tá agonizando. Pelas dificuldades. A gente sabe, eu tenho muitos amigos dessa área, que os produtores culturais, eles acabam vivendo e sobrevivendo com outras atividades além da organização de eventos, né? Não só durante a realização de eventos, mas, enfim, durante a vida toda. A área da cultura paga muito mal e é muito instável. Um grupo de produtores criou um movimento, um manifesto chamado Blocklist. Qual que é a tônica desse movimento? Eles juntaram ali donos de baladas, DJs, promotores de evento e etc e tal. E o que eles fizeram? Falaram, essas pessoas que estão realizando eventos clandestinos serão vetadas dos nossos eventos quando a pandemia acabar. Sim. Então, o blocklist, vem de lista de bloqueio, é justamente isso. Elencar as pessoas que estão desrespeitando a lei, que estão manchando a imagem do setor cultural e de eventos e de festas e de baladas e eliminar elas dos eventos quando a pandemia acabar. Sim. Então, eles dizem que, é claro, como você dizia aí no começo, a área de eventos, o setor de eventos foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Mas quando voltar, eles não querem voltar com essas pessoas que desrespeitaram a saúde dos outros, promovendo eventos na pandemia. É claro, porque essas pessoas, elas estão vendendo agora o que elas não poderiam vender. Elas estão vendendo o risco. E quem vende o risco, depois não pode vender entretenimento, porque significa que ele não entende, de fato, o significado da palavra entreter. É isso. Entreter é sem risco, né? Sem dúvida. Adorei conversar com você mais uma vez. Algo que eu não te perguntei? Eu acho, Mona Lisa, que é importante a gente destacar só aqui que para as pessoas que estão ouvindo o podcast Tem
mais e achando que isso é pontual, que isso é exceção, há uma escalada na organização desses eventos clandestinos. Sim. A gente não tá falando aqui de festinhas com 10, 15 pessoas dentro da casa do apartamento de alguém. Não. Esses eventos estão movimentando um mercado completamente ilegal. Estão contratando DJs, estão contratando bandas, estão contratando bombeiros, estão contratando ambulância, estão contratando estrutura de palco. Então, se você que tá ouvindo a gente trabalha nesse ramo, aluga grades de proteção, é bombeiro civil, é DJ, tem uma banda, não arrisque sua vida. Sim. Espere, vai passar, vai acabar. É difícil pra todo mundo. Economicamente é muito difícil, a gente sabe disso. Ninguém aqui é insensível de achar que essa crise econômica, financeira, não vai provocar dano às pessoas. Vai provocar, tá provocando e muito. Sim. Mas a saúde tem que vir em primeiro lugar. Então, se você tá acompanhando a gente no Item Mais e participa desses eventos e organiza esses eventos, não custa nada esperar um pouco. Espera mais 6 meses, espera mais 1 ano, como a Mona Lisa disse. Quando tudo isso passar, vai dar pra gente voltar a se divertir, a se aglomerar. Eu vou ser o primeiro que vou lá numa festa. Você vai Mas me agora convidar não é pra hora. sua festa de Tá aniversário convidadíssima. tardia? Então, eu quero ver, vou presenciar. Vai ser então em fevereiro do ano que vem. Será Vamos que já vai torcer. ter a vacina? Acho que é possível, bem Tomara! provável. Pra comemorar os 32? É isso, 32 com anos. carinha de 18. Boa. Vai vir a próxima. Um beijo. Obrigado, um beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau, querido. É isso, assino embaixo, então, nessas últimas palavras de sensatez do meu parceiro aqui de CNN, de firma, o Pedro Duran. Que bom que a gente tem esse papo. Amanhã, então, a gente se vê. Não, amanhã a gente se ouve. E que bom que a gente se ouve sempre. Em pé.